Ela fez pós-doutorado na Alemanha antes de vir para a Califórnia. Agora ela é professora assistente na UCSF e, ao mesmo tempo, é professora na Faculdade de Medicina da USP. Bom, boa noite para todo mundo, é um prazer estar aqui. Não só me senti muito honrada pelo convite, mas eu senti muito prazer em comer salgadinho brasileiro, que eu nunca faço, e muito melhor de poder falar em português. Por mais que eu tenha feito dezenas de palestras em inglês, uma coisa que eu sinto falta é poder fazer piada. Eu não faço piada como o senhor, não tenho esse senso de humor, mas em inglês é tão fixo, eu sempre tenho medo de ofender alguém aqui. Então é um prazer poder falar em português. E o que eu vou falar hoje é um pouco sobre um dos projetos que eu tenho desenvolvido no laboratório aqui no Brasil. É um projeto com 3 nações diferentes, no qual a gente usa tecnologias novas e antigas para desvendar a doença de Alzheimer. Bom, o que é a doença de Alzheimer? A doença de Alzheimer é a demência mais prevalente do mundo. Demência nada mais é do que a perda das funções cognitivas, a perda de memória, a um ponto que a pessoa não consegue nem se lembrar quem ela é, quem são as pessoas queridas, ou que ela comeu no almoço, ou mesmo se ela comeu no almoço, entre outras coisas. Uma doença muito devastante. É como se fosse morrer em vida. Realmente, para quem tem parentes, ou para quem já viu quem tem doença de Alzheimer, realmente a pessoa perde as memórias, os valores, todas as coisas queridas, elas são apagadas, e é um sofrimento para a pessoa, e é um sofrimento para a família, e ninguém está protegido de ter doença de Alzheimer. Não só isso, mas a prevalência de doença de Alzheimer na população, ela tem crescido nos últimos anos. Se estima que hoje, esses são dados para os Estados Unidos, quase 5 milhões de pessoas sofrem da doença de Alzheimer. Mas em 2050, esse número vai quase triplicar. E no Brasil, a situação é muito pior, porque a população tem envelhecido mais rápido, a população aqui envelheceu antes. De todas as 10 principais causas de morte nos Estados Unidos, a doença de Alzheimer, essa primeira coluna aqui, é a única que cresceu nos últimos 10 anos. Novamente, ninguém é protegido. Várias pessoas que são famosas e conhecidas sofreram de doença de Alzheimer, como o presidente Reagan, o escritor Gabriel Garcia Marques, que morreu há pouco tempo, e pessoas que fazem feminógrafo, ninguém está protegido da doença. Doença de Alzheimer custa, e custa bastante. Se estima que nos Estados Unidos o custo da doença de Alzheimer por ano, hoje em dia, é de cerca de 200 bilhões de dólares, e esse custo está projetado para aumentar de forma significativa, não só porque vão ter mais pacientes com a doença de Alzheimer, mas porque os cuidadores ficam mais caros. Existem os custos da perda de trabalho, existem os custos de medicamento, e existem os custos dos cuidadores que são necessários 24 horas por dia para cuidar das pessoas que têm doença de Alzheimer. Agora, por que a doença de Alzheimer tem ficado tão cara e por que a única das 10 causas maiores de morte que tem aumentado? Porque não existe tratamento. Esse é um gráfico muito interessante que foi publicado há alguns anos atrás, como se fosse um alvo, e mostram drogas que foram testadas em humanos, e as partes mais externas são fases iniciais de estudos clínicos com drogas sempre tem uma fase que chama 1, que é de segurança, depois uma fase 2 que se fazem com poucas pessoas, depois uma fase 3 que se fazem com muitas pessoas, e como os senhores podem ver, aqui tem muitas drogas que foram testadas a custo estimado de $1 trilhão, e todas elas falharam, todas, e eu não estou falando de uma ou duas, eu estou falando de várias. Na doença de Alzheimer, o que todos os pesquisadores concluem é que o que vai resolver para detectar a doença e curar a doença é que a gente consiga fazer, detecção precoce na doença de Alzheimer. Então, o que isso significa? A maioria das pessoas considera que a doença de Alzheimer, ela começa aqui, quando as pessoas começam a esquecer o nome, colocar a chave do carro na geladeira e não lembrar,
colocar o óculos embaixo do sofá. Mas, na verdade, a doença ela começa a se acumular no cérebro cerca de 25 a 30 anos antes dessas primeiras falhas de memória aparecerem. Então, se a gente conseguir detectar a doença nessa fase, onde os neurônios ainda não morreram, como vocês devem lembrar da aula de biologia do colegial, o neurônio não se regenera, seria a melhor oportunidade de se tratar a doença de Alzheimer. Bom, a gente consegue fazer detecção precoce hoje em dia? A gente não consegue fazer detecção precoce hoje em dia, porque existe falta de uma palavra estranha que chama biomarcador. Por exemplo, quando alguém é infectado pelo vírus HIV, a gente consegue fazer um teste de sangue e detectar que tem um vírus, mas a doença AIDS pode se manifestar só muitos anos depois. Mas pelo menos a gente sabe que a doença está lá. Com a doença de Alzheimer, a gente não consegue fazer isso. Fazendo uma analogia, a gente só consegue hoje em dia detectar a doença de Alzheimer quando já chega no período que tem AIDS. E é esse o projeto que eu vou falar. Então, como é que a gente sabe que a doença de Alzheimer ela começa 30 anos antes de as pessoas terem as primeiras falhas de memória? Porque pessoas que falecem e doam o cérebro para pesquisa, às vezes elas não têm nenhum problema clínico, e a gente olha o cérebro delas e a gente acha alterações que a gente chama de doença de Alzheimer. Por isso que a gente sabe. E a gente faz isso bastante no Brasil, principalmente no Banco de Cérebros de São Paulo. Para quem não sabe, a gente tem que ter, de certa forma, orgulho disso. O Brasil, principalmente São Paulo, é um dos únicos lugares no mundo que ainda tem autópsia. E a autópsia é muito importante para a saúde pública. É o único jeito de a gente conseguir detectar doenças com certeza e entender o que está acontecendo na população. As autópsias quase se extinguiram no mundo inteiro por diversos motivos. Um dos motivos aqui nos Estados Unidos é porque os médicos têm medo de serem processados por terem feito o diagnóstico errado em vida. Mas no Brasil tem uma lei muito curiosa. A autópsia é obrigatória para todo mundo que morre e não se sabe a causa de morte. Então, alguns estados têm o que se chama de serviço de autópsia. Não tem nada a ver com IML. E só acontece em 2 ou 3 lugares. Nos outros lugares não tem esse serviço de verificação de óbito. O que acontece? Tem uma outra lei que fala que se o delegado aprovar, a autópsia pode ser descartada. Então, é o que acontece em todos os lugares. Mas em São Paulo, a gente ainda tem autópsia, a gente tem 15 mil autópsias por ano. É bastante. Bom, então, rapidamente, detecção inicial. Então, o que a gente vê quando a pessoa morre? A gente vê que a pessoa tem perda de neurônios, isso aqui é mostrando uma pessoa com doença de Alzheimer em relação ao normal. Vocês estão vendo essas ilhas azuis aqui, isso são neurônios, elas desaparecem na doença de Alzheimer. E também existem uns depósitos muito curiosos de proteína do cérebro, que a gente consegue detectar com um exame que chama imunistoquímica, que não veio em caso aqui, mas só para mostrar. A gente consegue ver essas placas no cérebro, elas são constituídas de uma proteína que chama beta-amiloide. Na verdade, só como curiosidade, o Alzheimer, que foi a pessoa que descreveu a doença primeiro, quando ele viu essas placas nas lâminas dele, ele achou que tinha fungo, parece uma fatia de pão com fungo, mas na verdade é da doença mesmo. E a gente acha essas outras alterações que são dessa outra proteína que chama tau. E outra coisa curiosa da doença de Alzheimer é que ela sempre começa num lugar específico do cérebro, para todas as pessoas que têm. Então, em teoria, se a gente sabe onde a doença começa, a gente pode melhorar os métodos diagnósticos que a gente tem para focar naquela área do cérebro. O cérebro é muito grande, é quase impossível ter um sistema que a gente consiga vasculhar o cérebro inteiro. Melhor se a gente puder só focar nessa área. E também, já que a gente está falando de contribuições do Brasil, uma das contribuições que o nosso grupo, o Banco de Cérebros, deu, isso foi publicado em 2009, é que se acreditava que a doença de Alzheimer começava no lugar do cérebro, que chama aqui córtex entorhinal, e a gente provou que, na verdade, ela começa no tronco cerebral. Esses achados foram tão importantes que os critérios internacionais usados para diagnosticar a doença de Alzheimer e tecido pós-mortem foram modificados para incluir o que a gente conseguiu verificar nos nossos estudos. Bom, então, a gente não quer esperar as pessoas morrerem para conseguir saber se a pessoa tinha doença de Alzheimer ou não. A gente quer diagnosticar isso em vida e antes das pessoas terem falha de memória. Então, a melhor maneira de fazer isso é com exames que a gente chama de exames de imagem, por exemplo, ressonância magnética, que eu imagino que todo mundo conhece aqui. Ressonância magnética nada mais é do que a pessoa entra num tubo
que tem magnetos aqui, eles se alinham e a gente consegue reconstruir a imagem. Então, na verdade, os exames de ressonância magnética, eles são muito bons, eles têm melhorado. Isso é um resultado de estudo de ressonância magnética, e isso aqui é uma fatia de cérebro de verdade, que foi cortada de um cérebro de alguém que doou depois de falecer. Eles parecem muito parecidos, e realmente eles são parecidos quando a gente olha olho nu, mas quando a gente tem que olhar detalhe, isso é o que acontece, isso que a gente vê no microscópio, isso que a gente vê no cérebro que é examinado por ressonância magnética. Então, esse projeto que eu vou mostrar rapidamente agora, o que a gente imaginou fazer é conseguir unir essas duas tecnologias, a ressonância, que é uma tecnologia de ponta, com a patologia, que é uma coisa que se faz há muitas décadas, para que com a ressonância a gente consiga ter o mesmo resultado da patologia. É muito mais fácil falar do que fazer. Eu queria apresentar as pessoas que estão diretamente envolvidas com esse projeto desde o início. O professor Pascoalucci, que é o diretor do SBO, do Serviço de Verificação de Óbitos, em São Paulo. O professor Edson Amaro, que é um radiologista que tem lidado com essa parte de imagem. O professor Helmut Heisen, que é originalmente da Alemanha e que desenvolveu as técnicas, o início das técnicas de patologia que eu vou mostrar agora. Ele se aposentou na Alemanha porque lá é obrigatório se aposentar com 65 anos e se mudou para o Brasil há 2 meses atrás como professor titular da USP para conduzir esse projeto. A do Igu, que é uma radiologista aqui de São Francisco, Eduardo Ado, neurocirurgião de São Paulo, e a Mariana Alegro, que é uma engenheira da USP, que também está vindo para cá passar um ano, o ano que vem. Então, só para mostrar que essas ideias, elas são de um time multidisciplinar para elas acontecerem. Então, a gente chamou isso de uma ponte entre a ressonância e a histologia. A gente já tem desenvolvido isso há 10 anos, tem alguns papers já nessa área, principalmente na área de metodologia. E, basicamente, o que a gente faz é isso. A gente pega um cérebro de alguém que faleceu, a gente corta esse cérebro, vê o que tem nele, aí a gente coloca ele junto da ressonância magnética, a gente faz um corregistro, reconstrói, e vê, analisa com algoritmos de computação o que o sinal da ressonância magnética quer dizer quando a gente compara ponto por ponto na patologia. É como se a gente fosse fazer um Google Brain, onde a gente consiga ver um cérebro de longa distância, mas a gente também consiga ver os detalhes como a placa do carro. Bom, parece fácil fazer isso, porque é uma ideia meio simples. Você pega um cérebro, faz uma ressonância magnética, e você compara com o que a gente vê nos exames de patologia e está tudo certo. Na verdade, seria assim, mas o que acontece é que todo cérebro que a gente recebe como doação, a gente precisa fixar em formalina. E quando a gente faz isso, o cérebro deforma. Então, é como se a gente pegasse uma maçã, que seria o cérebro, a gente corta em fatias assim, e aí a gente tem que fixar para conseguir o cérebro não apodrecer. E aí é isso que acontece. Então, na verdade, para a gente conseguir colocar o estudo do tecido com o estudo de imagem, a gente precisa resolver esse problema de deformação aqui, que chama não linear, quer dizer, imprevisível. Então, esse é o nosso estudo que a gente faz. Lá em São Paulo, como eu falei, a gente tem esse serviço de óbito que é bastante frequentado, então a gente pede autorização para os familiares, o corpo chega para ser autopsiado, o familiar precisa ir lá liberar o corpo, a gente pergunta se eles querem participar do estudo, eles assinam os papéis, a gente leva o corpo para a ressonância magnética, tem um túnel, é uma história muito interessante passar pelo túnel às 3 da manhã com o corpo, a gente faz a ressonância, traz de volta, faz a autópsia e libera o corpo e consegue fazer os nossos estudos. Agora, a gente melhorou isso ainda mais. O que a gente faz aqui nos Estados Unidos, a gente não faz no Brasil. A gente trabalha com o que eles chamam de hospice aqui, que são lugares onde pessoas que têm menos de 3 meses de vida são cuidadas. Então, eles se voluntariam para o estudo, eles fazem a ressonância em vida, aí eles falecem, fazem a ressonância de novo, a gente tira o cérebro e a gente consegue fazer muito mais coisa com isso. Algumas curiosidades. Agora que a gente tem impressoras 3D, a gente consegue imprimir o crânio da pessoa em resina. A gente faz o crânio a partir do exame de ressonância magnética. Então, quando a gente
fixa o cérebro, a gente fixa o cérebro aqui como se fosse um vaso, e ele deforma menos e resolve um pouco mais o nosso problema lá das maçãs que ficaram desidratadas. Isso a gente só consegue fazer graças à tecnologia e à modelagem desse cérebro, que é feito no Brasil, na verdade. Bom, aqui é um exemplo de um cérebro, a gente coloca nesses tubos de vidro, a gente coloca no vácuo, e a gente coloca... O cérebro, ele é muito molengo, ele parece uma gelatina, então a gente tem que colocar uma substância que é líquida, e ela fica sólida depois que a gente coloca no vácuo. Essa é outra coisa interessante do projeto, foi um dos nossos maiores problemas, porque essa substância líquida é nitroglicerina. Ela explode, proibido no Brasil. Demorou 8 anos para a gente conseguir a autorização do Exército para conseguir importar. Realmente, agora a gente tem. É como se tivesse TNT no laboratório. Mas, enfim. Bom, a gente fotografa o que a gente faz, e aqui é só para ilustrar, de novo, isso aqui é o tecido, isso aqui é a ressonância magnética, a gente usa vários algoritmos do computador para colocar as duas juntas, e aí a gente consegue fazer reconstruções sobre como é esse. Isso daqui nada mais é do que uma imagem de ressonância magnética, aqui em dourado do lado de fora, onde a gente consegue fazer cortes, e a gente vê os resultados do exame de tecido na patologia ponto a ponto com a ressonância magnética. Que demorou, acho que 9 anos para a gente conseguir fazer. E não só isso, a gente consegue, inclusive, olhar aqueles depósitos de proteína que eu havia mostrado antes, também reconstruir em 3D e também comparar com a ressonância magnética. Pelo fato de a gente ter conseguido fazer isso, e também resultado do esforço do pessoal do Brasil com o pessoal daqui, as indústrias farmacêuticas agora têm financiado a gente para que a gente teste o que eles chamam traçadores de PET. Não sei se vocês conhecem. PET é uma técnica de imagem que a gente injeta uma substância na veia, ela entra no cérebro, se liga só em coisas que tem que estar no cérebro, e é um excelente jeito de se diagnosticar diversas doenças. Isso pode realmente mudar como a gente diagnostica doenças em neurologia. Mas, entretanto, a gente não sabe se o que eles estão ligando no cérebro, que a gente detecta por imagem, é o que a gente está procurando. Então, o único jeito de saber isso é utilizar essa técnica que a gente consegue fazer correlação ponto a ponto. Então, tem sido muito gratificante, porque é a primeira vez que a gente tem financiamento de indústria farmacêutica, e é um financiamento muito mais generoso do que as agências de financiamento, até porque eles têm mais dinheiro, e a gente consegue fazer as coisas mais rápido. Então, a gente está começando esse primeiro projeto em janeiro de 2015, a gente desenvolveu uma técnica que a gente faz isso rápido, no final do ano a gente vai ter todas essas validações, e se isso der certo, quer dizer, se esse traçador de PET se mostrar competente mesmo, é possível que já em 2016 ou mesmo 2017 a gente já esteja usando isso na prática clínica. Quer dizer, pessoas que tenham 40, 50 anos já podem saber se elas vão desenvolver Alzheimer no futuro, e todas essas drogas que foram testadas e que deram errado, elas podem ser retestadas nesse pessoal e provavelmente elas vão mostrar algum resultado, e outras drogas também vão poder ser testadas com mais facilidade. Queria terminar falando que esse é um esforço de muitas pessoas do Brasil, dos Estados Unidos, de outros países, e que dependeu de financiamento de várias agências do Brasil, dos Estados Unidos e da Alemanha, e que só assim foi possível realmente a gente conseguir desenvolver esse projeto que, na figura, parece simples, mas, na verdade, dependeu de muito esforço. E, bom, muito obrigada por estar aqui hoje, tem o meu e-mail aqui embaixo, e obrigada novamente. Duas perguntas. A pergunta é o seguinte: você mostrou um gráfico que mostra que a incidência de Alzheimer está crescendo com o tempo. Isso acompanha o crescimento da população ou existe algum fator que tenha contribuído para o crescimento da incidência de Alzheimer? Na verdade, eu mostrei um gráfico de prevalência. Quem tem doença de Alzheimer geralmente sobrevive por 20 anos. Então, como a população vai envelhecendo,
mais casos vão sendo adicionados, e como eles sobrevivem por muito tempo, esse gráfico vai aumentando. Mas o maior fator de risco é o envelhecimento da população. Se a gente olhar as pirâmides do IBGE, teve uma que foi publicada recentemente, a gente vê que as pirâmides estão mudando no Brasil, como os outros países do mundo. Por isso que os países em desenvolvimento são os que têm mais risco de terem demência, porque são os países que estão envelhecendo mais rápido. A gente não conhece outro risco para isso. Por enquanto, vai ser difícil. Na verdade, não. Não é todo, demência não é universal para todo mundo. Tem muitos estudos com centenários que mostram que eles não têm demência. Mas é muito prevalente, a gente não sabe por quê. Meu nome é Líder de Stanford. Se o seu projeto de PET scan funcionar, em 2017 começar a usar em clínica, nós já estamos preparados para profilaxia e tratamento se você descobrir a possibilidade de Alzheimer precocemente. Qual a vantagem de descobrir que tem duas vantagens se a gente conseguir fazer o PET scan ser usado para estudo clínico. A primeira é que a gente vai poder fazer testes clínicos de drogas novas em pacientes em fase inicial da doença, e então é uma janela de oportunidade de tratamento muito melhor do que a gente faz hoje em dia, que é pessoas que já são sintomáticas. Porque nessas pessoas, elas já perderam tantos neurônios que talvez mesmo se a droga funcione, a gente não consegue detectar, porque o cérebro já era. Então, essa vai ser a primeira vantagem. As drogas que se mostraram eficientes em animais, que falharam em humanos, podem ser retestadas, e as drogas novas vão poder ser testadas nessa população. Então, essa a primeira vantagem. Não tem uma vantagem individual nesse ponto, não tem tratamento. Aqui, Jair da IUCS, é uma pergunta um pouco mais técnica. Não tem muita pesquisa procurando biomarcador indireto de Alzheimer. Eu entendo que no desenvolvimento do Alzheimer você tem a placa beta-amiloide, mas você não tem nenhuma proteína que é exportada em virtude da doença que possa ser encontrada na circulação. Talvez um estudo de proteômica procurando por isso, porque eu imagino que altera o metabolismo. Tem alguns estudos de proteômica em sangue, por exemplo, que foram publicados em revistas excelentes, tipo Science e Nature. Eles não foram reproduzidos, por mais que houve tentativa. Então, nenhum desses estudos que pareciam muito promissores quando foram publicados, foram reproduzidos, eles ainda não têm nenhuma utilidade clínica. Obrigado.